Somos agentes de Deus para levarmos consolo, conforto e ânimo para aqueles que estão desanimados, desesperançados, para os desiludidos, os desesperados, para todos que estão em sofrimentos, dores, tristezas e lutos. Esse é o estudo de número 987 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós recebemos do nosso Senhor todo o consolo, a graça, a paz, a alegria, mesmo em meio aos sofrimentos. E vamos ao nosso tema, consolados pelo Senhor. O nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 4, que diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Consolo é alívio, é conforto, é o que alivia ou o que conforta. E o nosso Deus, Ele é a fonte de toda consolação. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É de Deus que vem o alívio, é de Deus que vem o conforto, porque Ele é a fonte, o nosso Deus. Ele nos consola. Isaías capítulo 51, verso 12 diz: Eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva? Nós somos consolados pelo Autor, nós somos consolados pela fonte que é o nosso Deus. E Ele fala para nós neste momento: sou eu mesmo que te consolo, sou eu mesmo que te conforto. E Ele nos consola, Ele nos conforta. Ainda Isaías capítulo 66, verso 13 diz: assim como a mãe conforta seu filhinho amado, eu de igual modo vos consolarei. Eis que eu os consolarei em Jerusalém. Quando nós vemos o nosso Senhor usar a figura de uma mãe confortando e consolando seu filhinho, nos leva a pensar no cuidado e no amor do nosso Deus conosco, independente das circunstâncias, porque o nosso Deus, Ele nos consola, Ele nos capacita para podermos consolar aqueles que precisam de conforto, de alívio e de consolação. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Nós estamos sendo capacitados pelo nosso Deus, nós estamos sendo fortalecidos e sustentados por Ele. Nós recebemos dele o conforto, a alívio, a consolação, e nós precisamos entender que devemos ser bênçãos na vida dos outros. Jesus, Ele nos conforta, Jesus, Ele nos motiva, Jesus nos ensina que devemos ter bom ânimo, porque nós somos consolados. E em relação ao pecado, nós devemos nos animar, pois recebemos dele o perdão. Mateus capítulo 9, verso 2 diz: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. E é no Senhor que nós recebemos o perdão, nós recebemos do Senhor
a salvação. Somente Ele pode perdoar pecado, somente Ele pode purificar-nos de toda iniquidade, e nós somos consolados pelo Senhor. Sabemos que tem jeito sim, sabemos que recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados, mas também o Senhor, Ele nos consola quando nós somos acusados. Vamos ver João capítulo 8, versículo 10, o verso 11, que diz: quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Os acusadores de uma mulher que foi pega em ato de adultério e a levou para Jesus, porque de acordo com a lei ela deveria ser apedrejada, mas Jesus sabiamente trouxe à memória de todos aqueles homens que todos pecaram. Jesus os advertiu. Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher recebeu perdão, recebeu consolo, ela recebeu a salvação. Aquela mulher, ela tinha acusadores, e é necessário nos lembrarmos, nós também temos um acusador. Zacarias capítulo 3, verso 1 diz: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E olha quem estava lá: e Satanás à sua direita para acusá-lo. A função do nosso inimigo é roubar, matar, é destruir, é acusar. Mas quando nós nos lembramos que nós temos um Deus maravilhoso que enviou o Filho dele ao mundo, e o nosso Senhor Jesus deu a vida dele por nós, Ele que nos justifica, é Ele que nos perdoa e nos dá a paz que excede todo entendimento, toda razão, e nós somos consolados, nós somos confortados diante dos nossos acusadores. Nós somos consolados também quando nós estamos passando por dificuldades, e nós podemos nos lembrar que nós temos um Salvador, nós temos um Senhor que está conosco, que nos motiva, que nos anima e que nos sustenta. Mateus capítulo 14, verso 27, mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos estavam no barco e Jesus estava de longe observando. Quando as ondas açoitaram o barco devido ao vento forte, Jesus foi ao encontro deles. Eles estavam com medo. Quando eles viram a Jesus, não o reconheceram e eles gritaram: é fantasma! Achavam que estavam vendo um fantasma, porque Jesus estava andando sobre as águas, e Jesus os confortou dizendo: tenham bom ânimo, tenham coragem. Por quê? Porque é simplesmente Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, que estava com eles. E Jesus acalmou o vento forte, fez a tempestade cessar, e aqueles discípulos puderam compreender quem é que estava com ele. É o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo, é simplesmente o nosso Senhor Jesus. Assim como esteve com eles, confortou-os diante da dificuldade, diante do medo, os encorajou. Ele também está conosco. É o nosso Senhor Jesus que tem poder no céu, tem poder na terra. Ele é o Todo-Poderoso e Ele faz cessar a tormenta. Jesus acalmou o vento forte, e o nosso Senhor também nos conforta, nos tranquiliza, nos consola diante das tempestades da vida. Nós
não devemos ter medo, mas devemos nos encorajar, devemos confiar, porque é Ele que tem todo o poder. Lucas 24, do verso 19 ao verso 21, diz assim: e ele lhes perguntou quais, olha a pergunta de Jesus aos discípulos que desanimados, desencorajados, estavam voltando lá no caminho de Emaús, e eles, os discípulos, lhe disseram: as quais dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aqueles dois discípulos, eles estavam temerosos, eles estavam desiludidos, porque Jesus havia sido crucificado. Eles, conversando com Jesus ressuscitado, estavam mostrando quanto estavam desapontados e não perceberam que Jesus estava com eles, e Jesus os confortou. Mas Jesus, ele os repreendeu, sabe por quê? Porque eles precisavam ter crido nas promessas, nas palavras escritas nas Escrituras, e as Escrituras explicavam tudo o que realmente aconteceria com Jesus, e foi tudo do jeito que estava escrito. Lucas capítulo 24, verso 25 ao verso 27 diz: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Muitas vezes nós precisamos ser repreendidos pelo nosso Senhor, e isto é um alerta para nós, pois assim nós podemos parar e pensar, nós podemos mudar o foco daquilo que está nos decepcionando e voltarmos a ter esperança, a olharmos para o Senhor, porque o Senhor, ele conforta aqueles que estão desapontados, aqueles que estão decepcionados e desiludidos. Mas também nós somos confortados, nós somos consolados pelo Senhor quando estamos passando por tristezas, por sofrimentos e olha, por acontecimentos futuros. João capítulo 16, o verso 6 diz: sei que ao dizer-vos sobre o que acontecerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Os discípulos, eles ficaram tristes quando Jesus disse a eles que eles sofreriam perseguições e que o próprio Jesus sofreria, mas Jesus voltaria para o céu. Eles estavam sofrendo, pois as coisas não aconteceriam do jeito que eles queriam, e eles deixariam Jesus sozinho, mas o próprio Jesus os advertindo, trouxe a eles conforto, trouxe a eles consolo. João, no capítulo 16, verso 32 e verso 33 diz: pois chegará um momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados, cada um para a sua família, vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Nós somos confortados e consolados pelo Senhor, já sabendo que as coisas não vão acontecer muitas vezes do jeito que gostaríamos que acontecesse, mas sabendo que nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que está conosco, um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Esse Deus maravilhoso, ele não nos deixa, e nós somos consolados pelo Senhor através dos sofrimentos do próprio
próprio Mestre Jesus, segundo Coríntios capítulo 1, o verso 5 diz: porquanto da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Através dos sofrimentos de Jesus, nós somos abençoados, nós recebemos a consolação, nós recebemos o alívio, porque nós somos alvos da graça do Senhor. Nós devemos confiar plenamente no Senhor, devemos imitá-lo em obediência e perseverança. Sabe por quê? Porque o Senhor nos dá certeza da vida eterna e de que não estamos só nesta caminhada, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, momentos de sofrimento. Lembre-se, a graça do Senhor é suficiente para nós. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, Ele nos dá ânimo e Ele também nos ajuda a perseverarmos, porque nossos sofrimentos não são mais fortes e não são mais importantes do que a graça do Senhor. E a Bíblia ainda fala que os nossos sofrimentos aqui não podem ser comparados com a glória que Deus tem preparado para nós, e nós precisamos aprender que o Senhor nos conforta, nos consola, para que sejamos agentes de conforto e de consolo para aqueles que estão precisando. Mas também nós somos consolados pelo nosso Pai Celestial, através do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, pois através de Jesus que intercede por nós diante de Deus Pai, através também de um irmão usado por Deus, usado pelo Pai Celestial, que traz a nós palavras de ânimo, de encorajamento e também palavras de fortalecimento, palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada. Salmo 103, o verso 13, o verso 14 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Sabemos que servimos um Deus vivo, um Deus que conhece a nossa estrutura, que conhece a nossa fragilidade, e Ele usa pessoas para nos incentivar, para nos ajudar, para nos motivar. Mas nós devemos considerar que outras pessoas conseguiram suportar as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas tribulações que nós também passamos, mas venceram porque foram sustentados pelo Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Assim como os heróis da fé que suportaram toda espécie de sofrimento, nos ensina que é pela fé, pelo fato de estarmos olhando ao autor e consumador da nossa fé, aos sofrimentos do nosso Mestre Jesus, sem desviarmos o nosso olhar, sem desviar o nosso foco, nós nos lembraremos que é só mais um pouquinho. A Bíblia fala, é um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E nós nos lembraremos que nós receberemos a coroa da vida, que nós receberemos a bênção, a vitória final. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E tem outra versão que fala: mantenham o olhar firme
em Jesus, autor e consumador da fé, porque ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa, morte de cruz. Sabe por quê? Por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Então devemos suportar mais um pouquinho, pois quem fez a promessa é fiel. Devemos nos consolar sabendo da fidelidade do nosso Deus e através da palavra nos alimentando dia após dia, nos fortaleceremos no que ele disse, na promessa dele, e seremos consolados, seremos confortados, seremos aliviados pelo Senhor. O nosso texto base em Mateus capítulo 5, verso 4, vou trazer em outra versão que fala: felizes as pessoas que choram, pois Deus os consolará. É um texto base que nos ensina que devemos olhar ao nosso Senhor, um Senhor fiel, o Senhor justo, o Senhor que nos consola, que nos ajuda, que nos sustenta e que nos dá a vitória. Nós somos consolados pelo Senhor para sermos agentes de consolo para os nossos irmãos. Nós somos consolados para podermos consolar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e lembre-se, se você não está inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever e que Deus te abençoe.